Hoje no Aeronotícias, controlador permite que o filho autorize decolagens de voos durante visita não autorizada à torre de controle. Absurdo, né? Vamos ver o que aconteceu aí. Com melhora de resultados, Boeing fecha o segundo trimestre de 2025 com prejuízo de 612 milhões de dólares. Isso porque melhorou. Melhorou, está devendo só 612 milhões, né? Só tem um pequeno prejuízo de 612 milhões. Melhorou? Ó, tá, melhorou bastante. Vamos ver como é que aconteceu isso daí. E vamos continuar falando da Boeing. Ó. Novos modelos do Boeing 737 MAX devem demorar ainda mais tempo para serem certificados. Então vamos ver o que está acontecendo lá com a Boeing, né? E em contrapartida, Airbus, a mega concorrente da Boeing, reporta lucro de 732 milhões de euros para o período do segundo semestre de 2025. Então, gente, vamos falar aí sobre o desempenho dos fabricantes, né? E a respeito daquele controlador que deixou o filho aí numa visita não autorizada. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado. Vamos lá, gente. O controlador então permite que o filho... Essa notícia aí, né, me lembra coisas ruins, né? Teve um piloto que deixou o filho pilotar o avião e o avião, né, morreu todo mundo, né, gente? Um avião russo da Aeroflot, um Airbus A310, um caso conhecido, né? Enfim, vamos lá. Então ele permitiu que o filho autorizasse decolagem de voos durante a visita não autorizada à torre de controle. Ah, deixar meu filhinho, que lindinho. Então um controlador de tráfego aéreo da Colômbia levou seu filho a uma visita não autorizada à torre de controle do aeroporto de Eldorado. Aeroporto grande, tá, gente? Um dos maiores aqui da América do Sul. É o aeroporto de Eldorado, em Bogotá. Permitiu que ele se comunicasse com até 20 voos, incluindo a autorização de decolagem de uma aeronave. Deve ter colocado o filho, fala tal coisa pro filho, né? Fala com ele assim, assim, assado. Aí o garotinho aí, não sei quantos anos tem um garoto, foi lá e repetiu o que o pai estava falando, né? Enfim. O incidente ocorreu no dia 21 de julho e ganhou destaque na mídia colombiana, levando o regulador de aviação civil do país a investigar como essa aparente violação de segurança foi permitida. A visita não teria sido detectada se não fosse pelo fato de que o adolescente postou um vídeo de sua visita à torre nas redes sociais. Olha aí, ó. Né? Durante os 50 minutos que passou na torre, o jovem de 18 anos já não é um garotinho, né? Já é já é um adulto já. Falou com pilotos. Em certo ponto ele deu autorização para a decolagem de alguns voos, inclusive da Avianca aí, ó, com destino a Buenos Aires, né? Operado pela companhia espanhola Vamos Air. Em decorrência do escândalo, a Aeronáutica Civil da Colômbia suspendeu as licenças de 2 controladores de tráfego aéreo, enquanto os processos disciplinares foram abertos contra 5 outros controladores que estavam de serviço na torre no momento da visita do garoto. Viram e não falaram nada, né? Aí todo mundo paga. Paga quem fez e quem viu, quem deixou, quem não falou nada. Todo mundo vai pagar, uns mais, outros menos, mas todos vão pagar, tá, gente? Viu coisa errada, tem que denunciar, tá? A gente tem que, na aviação é assim, só pode fazer o que está escrito. Não está escrito, não pode fazer, tá? É igual a prova da ANAC, muita gente falando, pô, tá reclamando que a prova da ANAC pode voltar. Não tô reclamando, eu acho que tem que voltar, eu sou a favor da prova da ANAC, inclusive eu garanto, a Academia do Ar garante, nós garantimos a aprovação na prova da ANAC. Mas, tá previsto prova da ANAC na regulamentação? Não, não tá. Tá certo aplicar? Não. Se a ANAC quer aplicar, ótimo, vai aplicar e eu vou continuar garantindo a aprovação. Mas não é certo. É a minha posição, que eu preciso tomar, eu preciso falar, né?
que não adianta a gente, eu sou a favor, então não tem problema fazer o que está errado. Não é assim que funciona, tá, gente? Para o pessoal entender aí por que a gente faz esses comentários aí da prova da ANAC, tá? Então nesse caso aí, ó, deixou o filhinho, o marmanjo, né, de 18 anos, lindinho, vem cá, fala aqui com os aviões aqui e tal. E aí o marmanjo postou, né? Ainda bem que ele postou, porque aí o pessoal conseguiu detectar essa falha e agora todo mundo vai pagar merecidamente, tá bom? Os reguladores garantiram ao público que a segurança nunca foi comprometida e que medidas de controle adicionais foram implementadas para evitar que algo semelhante ocorra no futuro. O incidente claramente constitui uma violação das regras, conforme as autoridades lá da Colômbia, né? E vai ter aí uma investigação disciplinar. Provavelmente o camarada vai ser demitido, né? O pai do menino, que trabalha como controlador de tráfego em outro aeroporto da Colômbia, defendeu suas ações, afirmando que estava apenas tentando oferecer ao filho uma experiência prática para ajudá-lo a seguir seu sonho de se tornar também um controlador de tráfego aéreo no futuro. Legal, eu acho interessante. Olha, gente, eu sou a favor de ações que estimulem os jovens a seguir na profissão, mas o camarada tem que pensar. Ele tem outras maneiras de fazer isso, né? É igual o piloto. Vou deixar meu filho entrar aqui no cockpit, vou deixar ele sentar na cadeira da cabine de comando, vou deixar ele pilotar o voo um pouquinho, para incentivar ele a ser piloto. Aconteceu isso e o avião caiu, gente, né? E todo mundo, entendeu? Então não é, eu tenho certeza que esse pai sabe dessa história e mesmo assim foi lá e fez de forma parecida. Não é o caso, né? Tem que tomar cuidado. Não é assim que funciona. Conseguir um emprego como controlador de tráfego aéreo é sem dúvida uma tarefa desafiadora, que não apenas requer aptidão e a educação adequada, mas também personalidade certa. Como peça-chave para um sistema aéreo, o controlador de voo tem papel crucial na segurança da navegação aérea, conforme aí o editor aqui do site Aeroin, tá, gente? Esse site que eu vejo as notícias aqui, eu procuro em vários sites notícias de aviação e que eu acho legal mostrar para vocês. E esse aí eu gosto bastante, tá? Enfim, parabéns aí a edição das notícias e lamentamos o caso aí do pai, né? Enfim, uma pena, né? Ainda bem que não aconteceu nada de errado, não teve acidente, mas fica aí o registro. Bom, vamos falar da Boeing, né? Com melhora de resultados, Boeing fecha o segundo trimestre de 2025 com prejuízo de 612 milhões de dólares. Uma pena, né, gente? A Boeing anunciou na semana os seus resultados financeiros. Teve uma alta de 35% em relação ao mesmo período de 2024, entregando 150 aviões comerciais, uma alta de 63% na entrega das aeronaves. Com a melhora dos números, a empresa reportou um prejuízo de 612 milhões de dólares no período, após um outro prejuízo. Então ela está minimando perdas, né? Ela está minimando as perdas, porque o outro prejuízo que ela teve foi de 1,44 bi de dólares, tá? No mesmo período. Então melhorou bastante. Menos da metade das perdas anteriores, de 1,44 para 612 milhões. Tá? No total do primeiro semestre de 2025, o resultado foi prejuízo de 1,09 bilhão, tá? Após um prejuízo de 2,9 bilhões no primeiro semestre do ano passado. Então, comparando aí, né, no semestre, primeiro semestre de 2025, prejuízo de quase 1,1 bi. Para o ano passado foi de 2,9 bi de prejuízo, tá? Primeiro semestre. A dívida total da empresa foi reduzida de 53 bilhões no primeiro trimestre de 2025 para 53,6 para 53,3 bi no segundo trimestre, tá? Então aí caiu aí um pouquinho, né? Diminuiu de 53,6 para 53,3. Então 300 milhões aí de redução. Enquanto os valores em caixa e investimentos baixaram de 23,7 bi para 23 bi. Então, 700 milhões de redução aí de valor em caixa e investimentos. E ela dispõe aí de mais ou menos dispõe de 10 bilhões de dólares em linhas de crédito. Tá? Tem uma carteira de pedidos robusta, tá? Que gira em torno de 620 bilhões e que inclui mais de 5.900 aviões apenas no segmento comercial. A gente sabe que a Boeing ela presta serviço para o governo americano, né?
Então, digamos assim, em função desse contrato com o governo, eu não vejo nenhuma possibilidade da Boeing aí, digamos, fechar as portas, né? Longe disso. O governo americano precisa da Boeing muito, tá, gente? Então, o governo, através de contratos, de encomendas, além do que ela vende para a aviação comercial dos Estados Unidos, que é de longe a maior do mundo, ela vai se mantendo aí, vai pagando as dívidas, vai tentando reduzir, digamos assim, as contas, né? Diminuir as contas. Mas está muito endividada, né? Diferente aqui no Brasil, que nós temos uma empresa de tecnologia muito importante para o Brasil, que é a Vibras, que fabrica equipamentos bélicos essenciais para a nossa defesa, e a gente está deixando ela falir. O governo não faz encomendas, a empresa está falindo, está lá parada, os funcionários estão sem receber, e o governo, né? Enfim. Vamos lá. Lá não, lá eles mantêm a empresa. E a gente tem aí, comentei com vocês, a nossa empresa de aviação, a Embraer, a longo prazo, onde que a Embraer vende os aviões? Estados Unidos. Onde que ela compra as peças mais caras? Estados Unidos. Aqui no Brasil, alguém ajuda a Embraer? Faz compras? Alguma empresa aérea brasileira compra avião da Embraer? Não. Raramente se ouve alguém falar que vai comprar um avião da Embraer. O governo compra? Não compra. Pouquinho, muito pouco. Então, gente, qual é a tendência da Embraer? Da mesma forma que aconteceu com a Taurus, que fabrica equipamentos bélicos também. E para onde? Para onde você iria se fosse a Embraer? Não precisa ser muito, né, para pensar. Inclusive a Embraer já está fazendo isso. Ela está investindo $500 bilhão em fábricas, em linhas de montagem de aviões. Onde? No Brasil? Não. Nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui tudo é difícil. E o governo só quer taxar, só quer atrapalhar, só quer. E é isso que está acontecendo. Tá bom? Pra gente pensar, né? Então a Boeing reduzindo aí as suas perdas e torço para que a Boeing saia dessa condição aí de prejuízos, né? E faça aí e reverta para uma época de lucros, né? Mas olha só, ainda temos mais detalhes, ó. O Boeing 737 MAX, os novos modelos devem demorar mais para certificação. Então a certificação dos modelos 737 MAX 7 e o 737 MAX 10, que é o maiorzão de todos, né? Pela FAA, que é a ANAC lá dos Estados Unidos, será adiada provavelmente, né, será adiada para o primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o CEO da Southwest Airlines, o Bob Jordan, e o portal de notícias The Air Current. Durante uma entrevista a Bloomberg, Jordan afirmou que a Southwest não contará com o 737 MAX 7 até 2026. Cerca de 7 anos após a data original prevista para a entrega do modelo. Um pequeno atraso de 7 anos, né? Um atraso pequeno. Mas, importante é a segurança. Termina quando acaba. Enquanto não certificar, a certificação de uma aeronave, gente, é verificar se ela satisfaz os requisitos de aeronavegabilidade, a regulamentação. Lembra que eu falei? Regulamento, treinamento e tecnologia. Então, para uma aeronave poder ser oferecida à venda para o público, primeiro ela tem que ser certificada, e a certificação é uma das fases mais caras do projeto, porque você tem que provar tudo aquilo que o avião é capaz, e ele tem que ser capaz de uma série de medidas de segurança, tá? Que estão lá, para quem estuda aí aviação, essas medidas estão aonde? No anexo da OACI, anexo 8, aeronavegabilidade, tá? Então olha aí, ó. E além do anexo 8, aeronavegabilidade, tem também os requisitos das companhias aéreas, que estão no anexo 6, operação de aeronaves, né? Então, as empresas comerciais de transporte têm uma série de medidas aí, por exemplo, tem que ter 2 pilotos, não pode ter um piloto só, tem que ter os comissários de voo para cada 50 passageiros, enfim, o avião tem que ter as escorregadeiras. Então, todos esses requisitos, né, de segurança, o avião, ao ser certificado, ele tem que provar que ele é capaz. A evacuação ela deve durar no máximo, o avião tem que ter saídas que proporcionem, né, a evacuação de uma aeronave em no máximo 90 segundos. É no máximo. Eu vejo comentários aí na internet, qual é o tempo de uma evacuação? 90 segundos. Não, 90 segundos é o tempo máximo, gente, que uma evacuação deve durar. Tem que ser menos de 90 segundos. Quanto mais rápido, melhor. No máximo, o limite é 90 segundos. E o avião tem que ter saídas, tem que ter iluminação, tem que ter uma série de equipamentos que proporcionem essa saída com o avião na capacidade máxima, utilizando apenas metade das saídas e também utilizando a iluminação da própria aeronave em no máximo 90 segundos. Então o avião pode estar pousa numa escuridão
A própria iluminação da aeronave tem que ser capaz de fazer o pessoal enxergar as saídas. Tá? E você, nesses testes, você vai usar só metade das saídas. Não adianta usar todas, tem que usar metade. Quais vai usar? Só na hora do teste que eles vão saber. Né? Tem, na internet, se você buscar, aí você acha. Teste de evacuação do Airbus A380, que foi feito lá há mais de 15 anos, né? Enfim, então tem os vídeos aí, é bem legal ver, né? Bom, então, ó, o fabricante se comprometeu perante o Congresso e a FAA que resolveria essas questões da certificação antes da entrega, né? Então ele está carecendo aí de um design finalizado que aborde uma questão de segurança relacionada ao sistema de degelo do motor. Isso aí que está atrasando, tá? Tem que certificar. Então esperamos que como eu falei, né, que a Boeing resolva esses problemas aí e volte a ser a Boeing que a gente conhece, né, gente, que a gente gosta. A Boeing era sinônimo de avião de alto desempenho, né? Você vê aí o 727, primeiro o 707, 4 motores, maravilhoso. Depois o 727, o Jumbo, depois o 767, o 757, até o 777. Aviões 737, então, até a versão NG, é sinônimo de excelência. Apesar da família 737, comparando com a família Airbus, é um avião mais, digamos assim, como é que eu vou dizer? Um avião mais manual, né? Mas é uma máquina. Aí eles começaram a pisar na bola com a família do 737 MAX, que eu não acreditava que ia sair. Eu achava que eles iam parar na família NG. Eu achava que eles não iam tentar evoluir mais para a família do MAX. Mas eu achava que já tinha chegado no limite digamos assim, do desenvolvimento. Mas eles resolveram continuar o desenvolvimento da aeronave, né? Enfim, tá dando problema, né? Vamos lá. E a Airbus, ao contrário, olha aí, ó, reporta lucro de 732 milhões para o período do segundo semestre de 2025, gente. Você prefere Airbus ou prefere Boeing? Qual dos dois? Ah, eu prefiro que eu viajar na hora. Tudo bem, eu também. Eu prefiro que eu chego lá no aeroporto, o que tiver para mim é ótimo. Mas qual que você gosta mais? Você tem alguma predileção? Você prefere o Jumbo, o 747 ou o Airbus A380? Você prefere o 737 ou a família Airbus 320? Qual que você acha mais legal? Que você gosta mais? Assim, gosto, né? Vamos ver o que vocês vão colocar aí. Coloca no comentário qual que você acha legal, qual que você gosta mais. Eu vou deixar uma enquete aqui, tá? Responde aí a enquete. Quem não tiver no Instagram, no YouTube, acho que no YouTube nem dá pra colocar enquete, né? Dá uma olhadinha lá no Instagram. Inclusive nós temos Instagram também, tá, gente? Quem não tá assistindo aí pelo Instagram, dá uma olhadinha lá no Instagram, Douglas Santarelli, Academia do Ar. E se inscreve lá também, tá bom? Então olha aí, ó. Airbus. Eu vou falar o que eu prefiro. Dos aviões de um corredor, eu gosto mais de Airbus, tá? Eu prefiro Airbus. Dos aviões de 2 corredores, pela nossa realidade brasileira, né? Eu já prefiro os Boeing. Quando você viaja no Boeing 777, aquele avião é um cavalo. Aquele motor gigante. Quando ele tá voando, parece que o motor tá em marcha lenta, gente. Parece que o motor não tá nem... Ele tá trabalhando ali dando risada, né? Por exemplo, a gente viajava para a Europa no Airbus A330, é uma máquina maravilhosa também. Mas aí você sente que o avião já está com o motorzão mais... Está exigindo mais do motor. O motor está numa frequência maior, parece que ele está usando mais o motor. Isso é a impressão que dá para o passageiro, tá? Quando você viaja no 777, na decolagem, aquele motorzão, o cara, nossa... Aí depois que ele decola, que ele chega na altitude de cruzeiro, parece que o cara reduz o motor, que fica naquele barulhinho ali suave. Você só ouve quando o piloto tem que subir. Ele sobe, vai gastando combustível, ele vai subindo, né? De tempos em tempos ele dá uma subidinha, aí ele dá uma acelerada e você, opa, dá uma acelerada, ele vai subir um pouquinho. Mas enquanto ele está voando reto horizontal, aquele silêncio, o motor parece que não está nem fazendo cócegas pro motor, né? É um avião maravilhoso. Então eu prefiro, da família de aviões grandes, eu já prefiro Boeing. E da família aí de aviões menores, de um corredor, eu prefiro o Airbus, né? Bom, então olha aí, ó, a Airbus arrebentou a boca do balão, ela publicou aí os resultados financeiros do segundo trimestre e também do primeiro semestre de 2025, destacando a entrega olha aí, entregou 306 aviões comerciais em um crescimento expressivo no lucro líquido consolidado, que chegou a 1,52 bilhão de euros, tá?
1 bilhão e meio de euros de lucro, tá, gente? Um aumento de 85% em relação ao mesmo período. Olha aí, ó, aumentou 85% em relação ao mesmo período de 2024. A receita total cresceu 3%, alcançando 29,6 bilhões no semestre. O que eles receberam, né, de receita total. O lucro do segundo trimestre desse ano foi de 732 milhões de euros. Um impressionante salto de 218% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, excelente resultado financeiro aí da Airbus, né, que foi impulsionado por pedidos no segmento de aviões comerciais. Registrou 494 novos pedidos brutos. Gente, avião comercial, só para vocês terem uma ideia, é a segunda máquina mais cara que o homem produz. Só perde para foguete que vai para o espaço, tá? Então quem trabalha na aviação está mexendo em uma máquina que é o segundo equipamento mais caro fabricado pelo homem depois dos foguetes espaciais. O primeiro são os foguetes, depois são os aviões, né? Um avião desse aí, um A320, por exemplo, custa 150, mais de 150 milhões de dólares. Um avião, tá? É muito dinheiro, né? Um Airbus maior, um A350, custa aí mais de 300, 400 milhões de dólares, por exemplo. É muito caro, né? E o A380, que é o maior do mundo, ele não é mais fabricado. Mas ele também era muito caro, né? Tem também o segmento de helicópteros, que a Airbus também é forte. Teve 138 entregas. Inclusive no Brasil nós temos uma subsidiária da Airbus, lá em Itajubá, em Minas Gerais, que fabrica helicópteros aqui no Brasil, tá? Para quem não sabe, né, nós fabricamos helicóptero aqui no Brasil, tá, gente? Através dessa subsidiária, que era a Helibras, e agora sempre ficou em Itajubá, em Minas Gerais, fabrica helicóptero também, tá? Tem também a Airbus Defense, que é parte de aviões militares, né? 5,8 bilhões em receita. Fabrica também vários aviões militares, inclusive o cargueiro militar, o A400, que é um cargueirão turbohélice. Eu não gosto muito dele, tá? Eu não sou muito fã desse avião aí, não. Mas é um baita de um avião. A400M Atlas, um aviãozão, já entrei dentro, lá no Rio de Janeiro, no Galeão, que vem da Europa, né? Às vezes a gente encontrava com eles lá, ia lá xeretar no avião. Avião bonito, mas é meio esquisitão. Enfim, gente, Airbus, parabéns Airbus, isso significa o quê? Crescimento da aviação, empresas aéreas tendo lucro, fabricantes tendo lucro, Airbus tendo lucro, espero que a Boeing volte a ter lucro, espero que a Embraer também fuja dessas sanções aí, dessas taxas, dos problemas do governo brasileiro com o americano, e tenha lucro também. Isso representa o quê? Receita, representa viagens, representa emprego para todos nós, né? E excelente notícia aí da Airbus. Deixa no comentário qual que você gosta mais, se é Airbus, se você prefere Airbus ou Boeing. Da Embraer todo mundo gosta, né? É empresa brasileira, mas a disputa aqui é entre Airbus e Boeing, tá bom? Grande abraço e até o próximo Aeronotícias. Valeu!